Estamos de volta e o setor do turismo foi um dos que mais sofreu perdas durante o período da pandemia da Covid-19. Contudo, passado esse momento crítico, os turistas têm retornado às viagens e estão cada vez mais exigentes. A agente de viagens, Samara, falou para a nossa reportagem como está o mercado de viagens pós-pandemia. De acordo com ela, o setor está aquecido e os destinos são variados. Pós-pandemia, devido à demanda ter ficado reprimida 2 anos, né? Então agora aumentou muito o fluxo de pessoas viajando. Então a demanda está altíssima, o mercado está muito aquecido, cresceu bastante. Aqui os itonenses procuram mais o quê? Procura mais praia, né? Os mineiros, né, gostam mais de litoral, então mais é o Nordeste brasileiro. As praias da região, aí tem Maceió, Fortaleza, Porto Seguro, entre outras praias da região. Os destinos, no geral, depende muito do gosto, né? Internacional falando, Europa e Estados Unidos é o mais procurado. E para o setor mineiro, o Nordeste, ele vende mais, sai mais a demanda do que o Sul do Brasil. E ambos os destinos são bem aceitos, né? Os mineiros são bem flexíveis quanto a isso. Aí depende mais do momento e do que a pessoa quer como experiência também. Sai algumas vezes Ásia, África, para as pessoas que gostam de destinos exóticos também. Samara destaca que para não ter dor de cabeça na viagem, a dica é procurar uma empresa que venha cuidar de todo o trâmite e dar o suporte necessário para o cliente. A agência ela tem um diferencial porque a gente é profissional, sabe o que a gente está fazendo, não é apenas comprar um voo e estar no hotel. Muitas vezes as pessoas compram errado, né? E infelizmente a internet não é um lugar muito seguro, ultimamente vocês estão vendo muitas notícias. E aqui a gente tem o tete-a-tete com o cliente, a gente tem a conversa, a gente faz o filtro, né? O alinhamento do que ele gostaria de fazer para direcionar o destino certo. E procurar as melhores ofertas que tem no mercado e fornecedores que a gente confia para trabalhar e entregar um produto seguro e também dar um suporte para ele durante a viagem, pós-viagem, para ele ter uma viagem segura e sem perrengue, porque a gente também faz a conferência de documentação e na pandemia a gente passou muito por isso, né? Muita gente, às vezes, que fechava viagem por conta própria, não embarcavam porque não sabia dos procedimentos que tinham que fazer. Tem alguns países que têm alguns protocolos minuciosos e as pessoas não entendem isso, né? Então, assim, uma viagem engloba muitos fatores, muitos procedimentos que você tem que seguir para não ter problema na viagem. Ela alerta que comprar passagens de agências virtuais pode ser um risco. Essas agências são agências virtuais, né, que elas vendem em grande escala. Na verdade, elas não vendem viagens, elas vendem uma promessa. As pessoas pagaram um valor sem data, sem bilhete emitido, sem hotel, sem nada. E muitas vezes elas, se você olhar o tempo que elas vendem com mais de um ano, por exemplo, não existe nenhum voo para a gente comercializar com mais de um ano da data da viagem. Então você não está comprando uma viagem, você está comprando uma promessa. Então é muito arriscado, infelizmente. Aconteceu, tem muitos consumidores no prejuízo. Então são empresas que não vendem viagens, elas vendem promessa de viajar e depois ficam tentando pegar as tarifas, que é um pouco difícil delas conseguirem, por isso que deu esse problema, porque o que elas estavam oferecendo são coisas que não são reais, porque não existe aqueles valores, então por isso que elas não estão conseguindo honrar, e com isso está dando prejuízo para todos.